Você já parou para pensar por que tantos obreiros, eles chegam no campo missionário, tem tudo ali na sua mão, mas eles acabam falhando completamente? Por que será que nós vemos tantos fracassos no ministério quando nós poderíamos ter sido enviados com uma preparação adequada? Nesse vídeo você vai descobrir os 3 pilares fundamentais que Jesus estabeleceu para a preparação missionária. Pilares que podem transformar completamente a sua eficácia no reino de Deus. E o mais interessante é que esses princípios eles não são apenas aplicados para aqueles missionários que são missionários em tempo integral, mas também para todo cristão que quer levar a sério o chamado de espalhar o evangelho a cada criatura. Olá, eu sou Renato Neves, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk e hoje, através da lição 9 do nosso estudo, eu quero compartilhar com você uma verdade que pode revolucionar completamente o seu entendimento sobre a preparação missionária. Como nós vimos na primeira lição, quando nós estudamos sobre a grande comissão, Jesus ele não apenas nos ordenou ide, mas ele estabeleceu princípios claros sobre como nos preparar para essa missão. E se você estudou o texto dessa lição de hoje, que está em Mateus, no capítulo 9, do versículo 35 até o versículo 38, nós vamos ver que esse texto nos revela Jesus em ação missionária, mas também nos mostra exatamente como ele preparou os seus discípulos para a maior tarefa que a humanidade já recebeu. E o versículo-chave da nossa lição de hoje, que está em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, vai nos fazer lembrar dessa verdade. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então escute isso daqui que é muito importante. Mateus capítulo 9, no versículo 35, nos diz que Jesus ele percorria todas as cidades, ele ia em todas as aldeias, ele ensinava nas sinagogas, ele pregava o evangelho do reino de Deus, curando todos os enfermos, curando todas as moléstias que havia lá entre aquele povo. Agora você precisa reparar numa coisa fundamental aqui. Antes de Jesus ele enviar os seus discípulos, ele expôs os seus discípulos a essa realidade do ministério. Porque eles viram como Jesus trabalhava em ação. Ele testemunharam as necessidades do povo. E no versículo 36, algo revolucionário acontece. Diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então você quer saber qual que é esse primeiro pilar da preparação missionária? O primeiro pilar é esse: é desenvolver a visão que Jesus tinha pelas pessoas perdidas. É você enxergar como Jesus enxergava. É você agir como Jesus agia. Sabe o que acontece quando você tem uma visão correta? Você para de enxergar missões como sendo uma obrigação religiosa e você começa a enxergar missões como sendo uma resposta natural num coração de uma pessoa que foi realmente transformada. Então a preparação missionária verdadeira, ela começa quando você para de ver pessoas como sendo números para a sua igreja ou um projeto social da sua igreja e começa a ver essas pessoas como Jesus via elas. Jesus via essas pessoas como sendo pessoas preciosas, pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. E mesmo assim, pessoas que estavam perdidas e precisavam desesperadamente de um Salvador. Eu não sei se eu já te contei aqui no nosso canal sobre uma experiência de salvação que eu tive na minha vida. E eu posso afirmar para você com toda a certeza: salvação não é uma coisa que você ganha por você mesmo, não é nada que você possa fazer para se salvar. Salvação é algo que você recebe de graça, através da graça de Jesus Cristo. Uma vez eu estava na Bahia, estava lá naquela região da Chapada Diamantina, estava ali perto de Pratinha, e eu vou pedir para a editora colocar aqui uma foto do lago que eu estava. Eu tinha acabado de comer muito, eu estava muito feliz porque eu tinha comido bastante naquele dia. E eu entrei naquela água para mergulhar e ir até uma cachoeirinha ali que tinha naquele lago, junto com o meu amigo. Mas no meio daquele lago, uma coisa muito ruim aconteceu. Eu tive uma congestão, eu não conseguia respirar, eu não conseguia me mexer. E aquelas águas, se você percebe na foto, eram águas muito escuras dentro de uma rocha. Então você não conseguia ver o que tinha embaixo, não dava para saber o fundo. E eu comecei a afundar, eu comecei a me afogar naquelas águas. Não necessariamente bebendo água, porque eu estava com a comida completamente entalada aqui, então eu não conseguia respirar, eu não conseguia gritar, não tinha nada que eu pudesse fazer. Naquele momento que eu estava afundando naquelas águas, meu único pensamento foi: não existe nada que eu possa fazer. Eu nem me desesperei, porque eu sabia que eu não conseguiria fazer nada para sair daquelas águas sozinho.
Então, nesse momento, o nosso guia, o Gustavo, que estava ali guiando a gente durante aquela trilha, ele pulou naquela água de uma altura muito grande, sem saber se ele mesmo iria se machucar. E ele me puxou daquelas águas e me tirou dali para fora daquelas águas. E eu posso te dizer uma coisa: não existia nada que eu pudesse fazer naquela situação para me salvar, para sair com vida daquele local. Mas o Gustavo, ele me tirou daquelas águas. Ele me tirou daquelas águas. E é da mesma forma que o Espírito Santo faz, é a mesma forma como o Espírito Santo faz com as nossas vidas, nos convencendo dos nossos pecados. Porque através do sangue de Jesus, nós temos essa salvação imerecida, que eu e você não merecemos, mas nós recebemos da parte de Jesus Cristo. Só recebe salvação, só recebe um Salvador aquela pessoa que reconhece que não tem nada que ela possa fazer para se salvar a si mesma. E isso não é um sentimentalismo barato, é teologia pura, meu amigo. Como nós vimos na lição 3, quando nós estudamos os atributos de Deus, a própria essência de Deus faz com que ele anseie ter um relacionamento com o ser humano. Então, quando você entende isso, missões deixa de ser uma tarefa e se torna uma paixão verdadeira que queima dentro dos nossos corações. Agora escuta isso que é ainda muito mais profundo, porque depois que Jesus ele mostra a necessidade, qual que foi a primeira instrução que ele deu para os seus discípulos? Isso nós vemos lá no versículo 38. Ele diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua seara. Você percebe aqui a ordem que ele está apresentando? Primeiro você vê a necessidade das pessoas, primeiro você enxerga como Jesus enxergava. Jesus ele não está dizendo saiam pregando imediatamente para todas as pessoas. Ele está dizendo orem para que Deus envie obreiros. E isso revela algo revolucionário sobre a preparação missionária. Ela é fundamentalmente uma questão espiritual que precisa ser resolvida primeiro. Onde? Em oração. A palavra rogai aqui no grego, ela significa suplicar com urgência, implorar. Então não é uma oração casual, é uma intercessão desesperada. Jesus ele está ensinando que a preparação missionária eficaz, ela requer que você se torne um intercessor antes mesmo que você se torne um missionário. E sabe qual que é a diferença entre um obreiro preparado e um obreiro despreparado no campo missionário? É que o preparado ele já lutou a batalha nos joelhos antes mesmo de ir para o campo missionário. Ele já clamou a Deus por essas almas que ele vai encontrar durante a sua missão. Ele já quebrantou o seu coração diante da realidade espiritual que ele vai encontrar. Então, quando você ora pela seara, 3 coisas acontecem em você. Primeiro, você desenvolve a dependência de Deus em vez de confiar nas suas próprias capacidades. Segundo, você alinha o seu coração com o coração de Deus por aquelas pessoas específicas que você vai encontrar. E em terceiro lugar, você prepara o campo espiritualmente antes mesmo de colocar o seu pé lá. E sabe por que que muitos obreiros eles falham na missão missionária? Eles falham porque as pessoas pulam etapas. Eu sempre digo que existem muitas formas que você pode alcançar um resultado, de fazer a coisa certa. Mas existe o jeito certo de fazer a coisa certa. Essas pessoas, esses obreiros, eles tinham conhecimento, eles tinham técnica, eles tinham recursos, mas não tinham aquela unção que só vem quando você intercede pela obra antes de fazer a obra. E aqui conecta perfeitamente com o que Paulo ensina em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, quando Paulo ele fala sobre manejar bem a palavra da verdade. Ele não está falando apenas de técnica hermenêutica, de você falar bem. Ele está falando de uma vida que é aprovada por Deus, que passou pelo processo de preparação através da oração. E agora nós chegamos no terceiro pilar que está no nosso versículo-chave da lição de hoje. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Escuta bem isso. A palavra manejar, que está escrito aqui em grego, ela significa cortar direto, como um carpinteiro que corta a madeira com precisão. Paulo ele está dizendo que o obreiro preparado é aquele que usa a palavra de Deus com habilidade e precisão. Mas aqui está um ponto que muita gente perde. Essa habilidade ela não vem apenas do estudo teórico da palavra de Deus, mas ela vem da combinação entre conhecimento profundo das Escrituras e a aplicação prática na vida no ministério. E olha só como que isso funciona para os discípulos. Eles passaram 3 anos e meio vendo Jesus interpretar a Bíblia, aplicar as Escrituras em situações na vida real. Eles viram como Jesus usava a palavra para libertar as pessoas, para curar as pessoas, para ensinar as pessoas, para confrontar o pecado.
E depois eles praticaram isso sob a supervisão de Jesus. Então, no ministério não existe preparação sem prática supervisionada. Você pode ler todos os livros de teologia que existem no mundo, mas se você nunca aplicou essa verdade em situações reais, você não está preparado. E isso nos leva a uma questão prática. Como você desenvolve essa habilidade? Primeiro, através do estudo sistemático aprofundado da palavra de Deus. Não um estudo superficial, mas um estudo que vai na raiz do texto, que entende o contexto que está falando ali, que conecta todas as revelações da Bíblia. E se você já está nesse vídeo, você já está num bom começo. Em segundo lugar, através da prática constante, em contextos menores, antes de você ir para contextos maiores. Nós vemos na Bíblia que Jesus enviou os seus discípulos primeiro para cidades próximas e depois ele vai enviar os seus discípulos para o mundo todo. Então comece a ministrar aí na sua igreja local, comece na sua comunidade, comece ministrando na sua família. E em terceiro lugar, através de uma mentoria com obreiros que sejam mais experientes que você. O próprio Paulo faz isso com Timóteo. Ele não apenas ensinou a teoria para ele, mas ele levou Timóteo junto nas suas viagens missionárias para que ele visse e praticasse. Então a preparação missionária verdadeira, ela produz obreiros que não têm do que se envergonhar, porque eles sabem manusear a palavra de Deus com precisão, aplicar com sabedoria e comunicar com clareza. E eu espero do fundo do meu coração que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com o nosso vídeo de hoje. E se essa palavra edificou a sua vida hoje, eu gostaria de te pedir que você envie para alguém que precisa entender a importância da preparação missionária. E me ajuda deixando já o seu like nesse vídeo, se inscrevendo no nosso canal, para que a gente possa continuar espalhando essa verdade que transforma vidas e ministérios. E que Deus em Cristo te abençoe ricamente. E eu te vejo no próximo vídeo, aqui no canal Bíblia Talk, se Deus assim nos permitir.